estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas e conhecendo a forma, o método, os propósitos ou os princípios que Deus usa para que o seu povo, igreja, corpo vivo aqui na terra, conheça sua vontade, pelo qual ele pode agir por meio, então, da vida do corpo. E é isso que nós vamos falar hoje, a vida no corpo. Romanos, capítulo 14, versículos 1, 12 e 13, nos dizem assim: Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos uns aos outros, antes sejamos o nosso propósito não por tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Ou seja, não por propósito ou por tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Nós precisamos entender que a vida acontece no corpo através de um relacionamento adequado com Deus. É muito mais importante nós termos um relacionamento íntimo, pessoal, de amor com Deus. Isso é muito mais importante que os prédios onde nós cultuamos, que os orçamentos, que os programas, que os métodos, que o tamanho das igrejas ou o número de funcionários ou servos, de que qualquer outra coisa. O foco sempre será para Deus o nosso relacionamento com Ele. Então, quando nós permitimos que Deus nos ensine a viver de forma eficiente como corpo de Cristo, movidos, equipados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ver então brotar o amor, a unidade de uma forma como nós nunca vimos antes. Este viver de forma eficiente no corpo começa quando cada um de nós mantém, então, o nosso relacionamento de amor com Deus, e isso vai se ampliando à medida em que todos os membros do corpo também têm este mesmo relacionamento com Jesus Cristo como o cabeça da igreja. Um relacionamento adequado com Deus é muito mais importante que tudo isso que nós já falamos anteriormente. As escrituras, elas vão nos dar dicas de como os membros da igreja podem ser bem ajustados uns aos outros. Então, nós vamos ler alguns versículos e entender qual é a vontade de Deus, então, para nós, igreja, para nós como corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, nos diz assim: Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o interesse do outro. A palavra de Deus fala que nós devemos então estarmos não só olhando para as nossas necessidades, mas sim olhando para a necessidade do outro. Efésios, capítulo 4, versículo 25, nos diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Isso quer dizer que quando nós erramos, nós não estamos apenas ofendendo a Deus, mas nós estamos ferindo o corpo. Por isso, os meus erros são os erros do corpo. Então, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos justos e verdadeiros em tudo. Efésios, capítulo 4, versículo 29, já diz assim: como nós podemos manter a unidade, como nós podemos nos cuidar, como cuidar um dos outros. Então, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Então, falar com graça, não falar palavras torpes
ou palavras que possam destruir o caráter, a imagem, a autoestima de uma pessoa, mas falar apenas aquilo que vem carregado da graça de Deus e que vai edificar a vida da pessoa. Então, a vontade de Deus é esta. Quando falar com alguém, fala palavras que edifiquem, carregadas da sua graça. Efésios 4, 31 e 32 também nos fala como nós podemos nos manter unidos dentro do corpo de Cristo. Então, ele fala assim, toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, cada um de nós sejamos bondosos uns para com os outros, sejamos compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como Deus também nos perdoou em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos, então, bondosos e compassivos. E assim como em Cristo ele nos perdoou, que nós também aprendamos a perdoar-nos uns aos outros. Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20, nos fala assim, que possamos continuar falando, entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração e sempre dando graças a Deus por tudo, ao Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é exatamente que nós tenhamos um coração grato, porque quem tem um coração grato, fala em salmos, canta, cânticos espirituais e salmodeia. E sempre está dando graças a Deus por tudo, todas as coisas. Efésios 5, 21 já nos diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A vontade de Deus é que nós sejamos, então, sujeitos uns aos outros, que sejamos, então, servos uns dos outros, que aprendamos a servir uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Deus continua falando para nós que nós devemos aprender a ser o suporte para aquelas pessoas que estão precisando de suporte e perdoando-nos uns aos outros quando somos ofendidos, machucados, magoados. E se nós tivermos alguma queixa contra alguém, nós devemos perdoá-lo. Assim, nós estamos nos revestindo do amor, que é o vínculo da perfeição. Esta é a vontade de Deus para nós. Então, ao lermos o Novo Testamento, nós encontramos essas orientações e muitas outras que nos falam especificamente sobre como o povo de Deus deve viver em relação ao seu próximo. Essas instruções não estão na Bíblia apenas, para serem decoradas, analisadas, pregadas, discutidas. Elas foram escritas a fim de que nós possamos experimentá-las, praticá-las, e assim experimentaremos então a vida abundante em Cristo. A vida do corpo acontece exatamente assim. Quando nós tivermos dúvidas a respeito da aplicação da Bíblia à nossa vida, nós devemos então levar essa preocupação ao Senhor quando nós não conseguimos de alguma forma aplicar algum princípio bíblico. O Espírito Santo pode então nos ensinar a compreender as verdades espirituais e assim nos ajudar a aplicar em nossa vida e também nos nossos relacionamentos com o corpo. Então, nós precisamos sermos pacientes e sermos receptivos com aqueles cuja fé são fracas ou são imaturos. Por isso, ele disse, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos ou dos imaturos. Não seja apressado em julgar as pessoas em assuntos complexos que são passíveis, às vezes, de discussão.
Não seja egoísta, procure sempre o bem dos outros, mesmo que isso possa lhe custar algum sacrifício. Que sejamos absolutamente verdadeiros em tudo aquilo que falamos. Não sejamos críticos, não destruamos as pessoas com a nossa língua, não centralizemos a nossa conversa em assuntos que não são saudáveis para o corpo ou para o indivíduo. Que sejamos pessoas encorajadoras, que sempre tenhamos palavras positivas, sempre reforçando as coisas boas, encorajando-nos uns aos outros. Ajudemos as pessoas a crescerem e que as pessoas possam ter as suas necessidades atendidas enquanto nós conversamos com ela. Perdoe. Perdoe sim, como Cristo perdoou você. Não permita que nenhuma raiz de amargura permaneça entre você ou qualquer pessoa dentro do corpo de Cristo. Livre-se do ódio, da luta interna. Não difame as pessoas. Não procure intencionalmente ferir pessoas, quer seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Procure sempre encorajar as pessoas na adoração. Viva sempre em harmonia com os seus irmãos. Como diz a palavra de Deus, morra para si mesmo, porque o cristianismo é a morte do eu, para que Cristo possa viver a sua vida através da nossa vida, e assim também é no corpo de Cristo. Nós devemos fazer isso sempre com temor e reverência a Cristo, que ele se submeteu, né? Ele se submeteu a si mesmo à morte e morte de cruz, morrendo então em nosso lugar. Sejamos então pacientes uns com os outros, mesmo quando os outros nos tratam mal ou nos ofendem. Nós devemos perdoar as piores ofensas, como Deus sempre faz conosco. Devemos sim amar-nos uns aos outros. Então, esses são os princípios e são as diretrizes da palavra de Deus para que nós possamos viver uma vida, a vida do corpo ou a vida de Cristo possa fluir através do corpo de Cristo, levando muitas pessoas a viverem a vida de Deus, terem a saúde de Deus em sua vida física, emocional também e espiritual. Então, que Deus abençoe você e reflita a respeito desta prática que Deus espera que nós tenhamos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.